Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a liturgia da sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, do dia 12 de junho. Meus caros irmãos, minhas caríssimas irmãs, a primeira leitura deste dia, tirada do primeiro livro dos Reis, e fala de uma circunstância impressionante. Era um momento no qual o povo de Israel, em grande parte, parecia ter abandonado a aliança para seguir outras divindades pagãs. Tinham sido destruídos muitos altares, lugares de culto, e também maltratados e até mesmo mortos muitos profetas. E era a época do profeta Elias, o mais famoso, o mais poderoso entre os profetas. E ele subiu no monte de Deus, no Horebe, e ele ouviu a voz divina que disse a ele: preste atenção, porque o Senhor vai passar. E então eu queria chamar a atenção sobre esta circunstância. O Senhor vai passar perto da gente, e vai passar perto de mim, perto de você, e não vai passar uma vez na vida, como às vezes podia acontecer antigamente. Ele vai passar a cada dia. Hoje ele vai passar perto de você, mas não tem nem crachá para dizer é Deus, nem alguém que vai batendo o tambor e alertando, aqui está passando Deus, olha aí e tal. Não, passa de uma maneira discreta, que exige a nossa atenção e o pedido ao Espírito Santo para que nos ajude a reconhecer que é o Senhor que está passando. A leitura de hoje, então, diz assim, que veio um vento impetuoso. Um vento impetuoso tão forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. É claro, uma pessoa ingênua poderia dizer, aí é Deus, para ter poder de quebrar os rochedos e desfazer, abater a montanha, então só sendo Deus. Diz a leitura, mas o Senhor não estava naquele vento. E depois veio um terremoto. Um terremoto, aquela força tremenda que sacode a terra e sacode a montanha onde estava Elias. E diz a leitura, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um murmúrio de uma leve brisa. E ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta e falou com Deus. E Deus lhe perguntou, o que é que você está fazendo? E ele respondeu, estou aqui ardendo de zelo pelo Senhor Deus, porque o povo abandonou a sua religião e aliança, etc, etc. Então, mas a coisa que me parece importante é o fato que Deus passa na nossa vida, e passa não em uma coisa estrondosa que chama atenção, como um vento que derruba os rochedos, ou um terremoto que sacode as montanhas, ou um fogo que abrasa tudo, não. De uma maneira quase que imperceptível. Basta ter alguma distração que aquela brisa passa, o Senhor passa e quem está ali distraído não percebe. Você não pode ficar distraído diante de um terremoto, mas pode ficar distraído diante de uma brisa leve e suave que passa como uma coisa, entre aspas, normal. Mas Elias reconheceu, aqui é o Senhor, e se estabeleceu um diálogo. E nós temos que aprender a ter esta atenção, porque até tomar um copo de água quando estamos com sede pode ser um motivo para lembrar-se de Deus, agradecer a Ele e Ele chegar perto para, quem sabe, tocar no nosso coração e iluminar melhor a nossa inteligência a respeito de problemas, como depois Deus ficou dialogando com Elias a respeito daqueles problemas no povo que estava afastando-se da verdadeira religião. E deu indicações de ungir um novo profeta, o Eliseu.
e alguns reis, etc., e tocar a vida, digamos assim. Como é importante esta atenção. E para esta atenção é importante alguns momentos de recolhimento ao longo do dia, de silêncio, para poder parar e ver como é que o Senhor vai manifestando-se no sol, ou nas nuvens, ou na chuva, ou na lua, ou na criança que está brincando, ou numa pessoa da família que está retornando do trabalho, ou na vizinha que está cantando porque deu certo alguma coisa para ela. O Evangelho, que é de São Mateus, é sempre o capítulo 5 de São Mateus, que ainda estamos lendo, é Jesus que fala, querendo que estejamos mais atentos à profundidade das coisas. Por exemplo, no começo fala: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério. O que é que Jesus está dizendo? Que não basta, para não cometer adultério, não ir atrás e não possuir aquela mulher com a qual ficou fantasiando. Jesus está dizendo que é necessário corrigir o nosso coração, melhor dizendo, corrigir o nosso desejo, porque a pessoa poderia ficar ardendo de desejo de possuir uma mulher que é casada e não chega a consumar aquele pecado, somente na fantasia, mas não comete adultério, mas na realidade de Jesus comete esse adultério no seu próprio coração. O que quer dizer? Quer dizer que Jesus está pedindo que nós façamos um caminho de purificação para não somente não fazer ações erradas, mas procurar corrigir o que nós desejamos, o que planejamos, quais são as nossas fantasias, para que tudo possa caminhar em direção a Jesus e ser tocado por esta presença divina, e a luz de Cristo poder iluminar também o nosso coração e modificar o nosso desejo, de tal forma que não somente nós não cometemos atos graves, mas até mesmo dentro do nosso coração procuramos ter desejos mais autênticos e verdadeiros, porque se nós continuamos cultivando aqueles desejos de pecar, no momento de fragilidade, o pecado vai acontecer. Nós mudamos verdadeiramente quando muda não somente o comportamento, mas até mesmo aquilo que o nosso coração deseja. Então, Deus te acompanhe, te abençoe neste dia, seja sempre Ele a sua sabedoria, a força, a sua fortaleza, a luz da sua inteligência. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.